minha gente, vejam que aquilo que a gente falou sobre Erasto, e a gente descreveu um pouco sobre Erasto na semana passada, trazendo inclusive algumas características particulares dessa entidade, que sempre se notabilizou pela lógica, como elogiava Allan Kardec, né, pela coerência nos ditados que ele enunciava, mormente a respeito de prática mediúnica, porque Erasto dá muitas lições e faz muitas orientações nos seus textos em torno das relações com os espíritos. Por isso que a gente vê muitas comunicações dele em O Livro dos Médiuns. Sócrates e Erasto aparecem a miúde em O Livro dos Médiuns, particularmente pela senhorita Jafé, a médium Ruth Celine Jafé, sobre a qual nós já comentamos aqui. O que é interessante perceber é o seguinte, que ao longo da tradição histórica, o ensinamento dos falsos profetas e falsos cristos nunca recebeu uma ampliação como recebe aqui nesse texto. Porque sempre, mesmo na teologia católica e na teologia protestante, sempre se examinou essa passagem, sempre se interpretou essa passagem dentro daquela hermenêutica, daquele entendimento, do desvio religioso, que a gente já falou aqui, da prostituição das coisas sagradas, da manipulação da fé, da sedução das massas. Isso já havia em épocas passadas, na tradição cultural e religiosa do passado. Mas Allan Kardec, por intermédio de Erasto, amplia dizendo que, como tudo no mundo material é apenas uma cópia imperfeita do mundo espiritual, os falsos profetas, entre aspas, as criaturas equivocadas no sentido religioso, são apenas bonecos ou a ponta da caneta, se a gente for visualizar no mundo além da matéria. Como tudo no mundo material é uma cópia pálida, é uma xerox de má qualidade do que existe na vida espiritual, para o positivo e para o não positivo, é curioso notar e é interessante perceber que aqui estamos falando de profetas, ou falsos profetas, ou, se quisermos, em uma linguagem mais entendível, porque a expressão profeta é uma expressão bem utilizada na tradição hebraica, né? O termo profeta era muito utilizado, falsas verdades do mundo espiritual para a terra. Ou seja, sedução, enganação e exploração que muitas vezes começa no mundo espiritual. E aqueles enganadores ou enganados aqui no mundo físico, quase sempre são assistidos por esses que são invisíveis aos nossos olhos materiais. Então isso é interessante perceber, por quê? Porque como tudo no mundo espiritual é mais intenso e é mais vibrante, já que o corpo é um mata-borrão, o corpo é um quebra-luz, como diz Emmanuel, o corpo limita toda a potencialidade que o espírito tem. Kardec estuda isso na obra básica, né? Mormente em O Livro dos Espíritos. É interessante perceber que se no mundo material nós vemos a ilusão, a enganação, vou falar em termos mais conhecidos, se a gente vê o crime aqui, se a gente vê a desorganização aqui, se a gente vê a perturbação aqui é uma cópia pálida do que existe no mundo espiritual. Se existe o crime organizado aqui, existe o crime organizado e as máfias internacionais, entre aspas, no além-túmulo. E assim por diante. Como existe o bem muito mais pujante no além-túmulo. Nem o horror, nem o pavor apocalíptico de achar que a gente está entregue, porque isso aí daí é fantasia, é exagero. Nem também a ignorância de desconhecer e desconsiderar. Porque tudo aquilo que a gente ignora pode se tornar um problema. Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, vai dizer que, lamentavelmente, a gente ainda desconhece o processo obsessivo. Porque se a gente conhecesse mais, teríamos mais armas para lidar com ele. Não para ficar assustados, para ficarmos apavorados. Não é isso. Porque, na verdade, as relações com o mundo espiritual são intensas e incessantes. Não sei se todo mundo vai gostar, mas a gente nunca está sozinho. Porque a nossa mente sempre está vibrando com outras milhares na mesma condição. Agora, se eu quero ter privacidade, a conduta moral me permite ter uma privacidade, porque aqueles que estão comigo respeitam a privacidade. Agora, se eu tiver aqueles iguais a mim,
vulgares e levianos, como eu não respeito, eles também não respeitam. É uma questão de sintonia vibratória. Os espíritos nobres, sem exceção, respeitam os nossos momentos de privacidade. Agora, os outros não. Então, essa nuvem de testemunhas de que falava o apóstolo Paulo, cabe bem aqui o pensamento evangélico que diz: o Espírito sopra aonde quer. O que significa dizer que há uma autonomia maior para além da matéria. Uma liberdade maior na vida espiritual. Mesmo com aqueles espíritos mais apegados à matéria, eles não têm corpo físico. Eles não estão na carne. Então eles têm uma autonomia maior do que aqueles que estão mergulhados na carne. Então é importante perceber isso, e o Espírito Erásto, já no primeiro parágrafo, diz assim: em um número muito maior entre os desencarnados. Em um número muito maior entre os desencarnados. Então há uma intensa população no mundo espiritual que se acotovela conosco, que estabelece sincronia de identidade, e da mesma forma que há uma população imensa que induz as criaturas aos bons sentimentos, há aqueles que plantam verdades, supostas verdades, pseudo-verdades, meias-verdades, que é pior do que a mentira. Como diz uma bela mensagem de João de Anjos. Porque a mentira, como é um erro, facilmente a pessoa, com o tempo, percebe que é equivocada e que se esclarece. Mas uma meia-verdade, algo que tem um aspecto que é verdadeiro, mas que leva a uma conclusão falsa, é muito mais difícil. Às vezes a pessoa passa a encarnação inteira com aquela crença, com aquele conceito. E esses espíritos mais sedutores, eles sabem nos fascinar. Primeiro, induzindo o autodeslumbramento, né? Que é uma das chagas morais da humanidade. O autodeslumbramento. Razão pela qual, quando Allan Kardec examina o processo obsessivo, ele vai dizer que a fascinação é o pior de todos. Porque a obsessão simples, a pessoa percebe que está com mal-estar, que está com alguma coisa errada na vida dela, aquelas coisas que acontecem com a gente, né, do dia a dia, um aborrecimento que se repete, um mal-estar dentro de casa, uma discussão no lar, um conflito ali, um mal-estar que não é físico, porque a gente fez exame médico, faz avaliação e não tem nada de físico. A gente percebe que tem uma coisa errada que está se sucedendo. A obsessão simples. A subjugação que está no outro extremo é quando a pessoa perde praticamente a autonomia e precisa da intervenção de uma terceira pessoa. Então a pessoa não tem domínio, precisa de uma intervenção mais acentuada para sair daquilo. São os quadros que se confundem com os quadros psiquiátricos graves. Agora há pouco a gente teve um quadro psiquiátrico aqui na frente da casa. E que se confunde, porque é um claro escuro muito difícil. Mas a fascinação, que é o processo do meio, é muito complicado, porque o indivíduo não está sem razão, ele está consciente da sua razão, mas ele está com uma fixação ideológica distorcida, uma autofascinação, uma ilusão e uma ausência de critério crítico em relação a ele. Então tudo que você fala, ele não se convence. Aqui, a gente vê essa população desencarnadas. Eu me lembro de Ivone Pereira, numa das obras dela, ela falando que certa vez foi levada no além, eu já contei isso aqui, saiu do corpo, foi levada ao além, túmulo, em desdobramento. Dona Ivone tinha essa capacidade de emancipação da alma, né, consciente, ela concentrava, começava a tremer das extremidades mais baixas até o chakra coronário, saía do corpo com facilidade, e viajava, e depois voltava e provava que esteve no local, para as pessoas presentes. E ela certa vez saiu do corpo e foi para uma região do Rio de Janeiro e encontrou um monte de espíritos ociosos, sem fazer nada, jogando conversa fora, quase sempre conversa fútil, levianos. Ela se achegou de um grupo lá que estava jogando dominó, nada contra o dominó, mas estava jogando dominó. Ela se acercou e quando os desencarnados perceberam que ela era uma encarnada que estava ligada ao corpo ali, causaram espécie neles voltaram-se contra ela, e ela começou a tentar dialogar. Eram espíritos bastante ignorantes, bastante sem ainda, imaturos, né, infantis, sem o senso moral desenvolvido. E aí um deles pegou ela pelo braço, segurou e começou a dizer: a gente vai quebrar seu braço, vai quebrar seu braço. Ela entrou em pavor. Orou pelos benfeitores espirituais da vida maior, pelos guias espirituais. Voltou ao corpo, acordou sentindo dor no braço. E Charles, o seu mentor, o seu instrutor, disse: se você não tivesse defesas morais, você ia voltar ao corpo, ia acontecer qualquer acidente, você quebraria o braço, por uma hipnose.
Veja, muito mais do que a gente imagina. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Então, uma indução. Como você tem reservas morais, só está sentindo dor no braço que vai passar. Então, essa é a indução. Ela perguntou, mas quem são esses espíritos, pelo amor de Deus? E aí, Charles disse assim, esses espíritos não são necessariamente perversos, mas são ignorantes, levianos, sem um senso moral desenvolvido. Fica na atmosfera, na psicosfera dessa região do Rio de Janeiro. Ivone morava no Rio de Janeiro. Não acredito que na Bahia seja diferente. Na atmosfera ali daquela região. E eles são criaturas, assim como alguns homens, que antipatizam com qualquer coisa positiva e que progridam. E investem contra. Causam acidentes no trânsito, geram perturbações, onde acabam em homicídio. Eles gostam e se comprazem com isso, porque são espíritos ociosos, né? O termo que ele usou foi espíritos vagabundos, né? Que é o termo mais popular. Então Ivone ficou apavorada com aquilo e disse, mas qual é a razão dessa atmosfera e de a gente sofrer essa ação deles? E Charles disse, porque nós temos dívidas com eles. Essa é a população em geral que está aí no mundo, que é explorada pelo poder público, que é iludida pelos políticos e pelos administradores do mundo, que permanece na ignorância e na miséria, que vive em condições misérrimas, que não tem a mínima oportunidade de esclarecer, ao desencarnar, permanecem revoltados com as injustiças sociais, com as diferenças e com a falta de cultura, de esclarecimento, de iluminação que não receberam, e aí investem contra a sociedade que eles detestam. E nós sofremos deles porque nós também temos dívidas com eles. Todos nós somos devedores uns dos outros. Então, a gente vê essa população. É isso daí que o Erasto está também chamando a atenção. Está falando que há tentativas. Mas como o tema é um pouco pesado, deixa eu dar uma aliviada no tema, né? Há uma história associada a Chico Xavier, que faz alusão a um trecho de Livro dos Médiuns. Eu vou ler primeiro o Livro dos Médiuns, o trecho, para esclarecer. Kardec conheceu um senhor, e ele escreve sobre esse senhor. Ele escreve o seguinte, um senhor tinha em seu jardim um ninho de passarinhos, pelos quais se interessava bastante. Certo dia, o ninho desapareceu. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, e como ele mesmo fosse um médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Ela veio e lhe disse em mensagem mediúnica, num muito bom francês, não acuses a ninguém, e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho, encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Kardec continua. Indo ele verificar, encontrou tudo certo conforme lhe fora dito. Devemos concluir que foi a ave quem respondeu? Claro que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é precioso o bom senso e a prudência. Aí logo depois, Allan Kardec fala sobre essas questões e pergunta a São Luís sobre essa questão dos passarinhos, da evocação, quer dizer, o espírito ali percebeu o que aconteceu, disse a verdade o que aconteceu, mas não era a mãe dos passarinhos que estava se comunicando. E aí Kardec pergunta a São Luís e São Luís diz assim, evoque uma pedra e a pedra responderá. Uma ironia, né, fina, aliás, né? Algumas traduções tem evoque um rochedo e o rochedo responderá. Ou seja, tem espírito para tudo. Se você fizer uma sessão mediúnica de uma maneira sem cuidado, vai vir espírito para tudo. E aí eu conto a história de Chico Xavier que faz alusão a isso. Chico Xavier, quando ele ainda estava em Pedro Leopoldo, ele conheceu um grupo mediúnico que vivia assim na roça, afastado um pouco da região urbana, um grupo bastante humilde. Era tão humilde que eles faziam as sessões mediúnicas numa casa, num casebre, né? Era um grupo bem intencionado, bem dedicado, né? Dedicado ao bem, com bons sentimentos, mas era um povo um pouco ignorante em relação ao espiritismo, né? Pouco conhecedor da prática mediúnica. E havia alguns animais naquela região, um dos membros do grupo era o proprietário daquela fazenda, né? E uma vaca de estimação chamada vaca branquinha morreu. E resolveram evocar a vaca branquinha, chamar a vaca branquinha do mundo espiritual. Estava muito empolgado com as ideias de André Luiz, né? As regiões que André Luiz, as colônias, André Luiz havia lançado o Nosso Lar fazia pouco tempo. E então Chico
ouviu que fizeram uma sessão só para conversar com a vaca branquinha. Chamou, evocou. E a vaca branquinha apareceu e perguntaram, e aí? É a vaca branquinha? Mu. E aí? Mu. E aí no final, o que foi mais interessante foi, agora minha irmã, volte para os currais da espiritualidade. Então, vejam, a prática mediúnica, a gente está sendo enganado, a gente está sendo iludido com isso. Iludido de uma maneira bem caracterizada. Então, nós temos espíritos do mais diverso nível que na prática mediúnica ou na relação conosco tenta nos induzir aos equívocos, aos enganos. E Erasto dá aqui o termômetro. Ele vai dizer o seguinte, que os espíritos elevados não só são muito bons, mas também são eminentemente racionais. São coerentes. Se você vê um espírito muito bom, mas falar coisas esquisitas, que ferem a coerência, não é espírito evoluído. Pode ser até bom. Pode até ser um espírito de boa vontade, mas não é espírito evoluído. Porque o espírito nobre, o espírito superior, ele junta sabedoria com sentimento. Sabedoria e moral, e amor. Então, ele consegue unir isso. Ele é coerente. Porque pela falta de coerência, a gente pode até fazer o mal. Pela falta de racionalidade e de discernimento, eu posso pegar uma pessoa aqui que está faminta aqui, e na pressa, sem pensar, dar um copo de leite quente e a pessoa queima a boca. Fiz com a maior da boa vontade, mas não pensei. Então, nós temos que ter... O espírito elevado, ele é racional, ele não fala coisas esquisitas. Né? Ele fala coisas claras. Né? E isso é importante a gente pensar. Isso é importante a gente compreender aqui. Né? As entidades nobres nunca dizem nada que não seja razoável. Né? Nada que não seja de um bom senso, de um bom tom. E ele diz, as induções negativas, diz Erasto, sugerem coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas. É um ritual. Eu já falei isso aqui, e já falei em outro grupo de estudo, que Raul Teixeira conta isso no livro Diretrizes de Segurança, que ele conheceu um grupo mediúnico, que o mentor da casa disse assim, mentor da reunião disse assim, que toda vez que o médium fosse receber o espírito, o médium abrisse a boca e bocejasse 3 vezes. Quer dizer, ficava um aspecto desagradável, porque todo mundo com boca aberta bocejando, além de ser falta de educação. Imagina os odores que cada um exalava da boca na reunião, para que o espírito se comunicasse. Porque aí ficava mais fácil acoplar o espírito. Mas o espírito não acopla entrando pela garganta do médium. Ele acopla no sistema nervoso. Perispiritualmente, induz, aciona o centro da palavra, escrita na psicografia ou verbal na psicofonia. Ou como diz Palhano Júnior, que ele difere, um estudioso da doutrina, difere a psicofonia falada na intuição de uma incorporação no sentido exato da palavra, quando o espírito toma controle dos elementos nervosos do médium, né? Enfim, o que é importante a gente pensar aqui é esse cuidado, esse bom senso. Já falei aqui também que eu conheci uma casa onde o guia espiritual pediu para os indivíduos não estudarem. Porque eles, os guias, estudavam. Não precisava estudar, não, era só fazer a caridade. Era só amar muito. Então, vejamos como a gente tem que ter cuidado. E aí Kardec diz uma coisa infalível, que, aliás, já é um critério há muito tempo na ciência. O que é que a ciência faz? Que a maioria daquilo que se repete na ciência é considerado com credibilidade. Porque na ciência não há o critério de autoridade. Não, eu sou cientista que tenho doutorado, pós-doutorado, fulano de tal, mas se eu apresento uma coisa esquisita, questionável, aquele meu trabalho vai ser questionado. Minha autoridade não é garantia absoluta, ainda que eu seja respeitado na ciência. O que é que a ciência dá? A replicação. Um trabalho científico é reproduzido, repetido, e a maioria chega... Nem sempre a maioria tem razão. Reconheçamos. Um dia, a maioria da população brasileira defendia a escravidão. Um dia, a maioria estava de acordo com a ética da Idade Média. Só que a maioria
a maioria permanece a longo prazo. É difícil permanecer a maioria da população com um pensamento equivocado que não se destrua ao longo dos tempos, que não se melhore, que não se altere. É difícil. Kardec está dizendo aqui o seguinte, o bom senso das massas, ou seja, o critério da maioria. Que critério da maioria é isso? É que se meu grupo mediúnico está falando uma coisa, que os outros grupos recebem informações que desfazem, que desmentem. Se uma ideia que chega no movimento espírita, seja para os encarnados, seja uma ideia dos desencarnados, é uma ideia isolada, que não recebe confirmação de outros médiuns, de outras pessoas, e que, aí é o segundo critério, o critério da maioria é um, e o segundo critério, e que não é aceita pelo bom senso, não passa pelo crivo da razão, pelo bom senso, a lógica vai dizer de que lado a gente deve estar. Qual é o mais razoável? Né? Aquela ideia mais coerente, que tem a simpatia de muita gente, ou aquela ideia que tem alguns adeptos isoladamente? Então, isso tudo é necessário a gente pensar. Né? E aí o Espírito Erasto diz, comunicações que trazem misticismo, estranheza, prescreve cerimônias e atos extravagantes. Então, é a coisa aqui do bocejo. É o grupo que José Raul Teixeira também mencionou. De todo médico que recebe a comunicação, dava 3 murrinhos na mesa. Ainda gemia. Ninguém vai achar, né, que isso daí é uma coisa que precisa ser incorporada, um ritual. Então, todo espírito que traz misticismo, que impõe o ritual, que sugere uma coisa extravagante. Muito cuidado. Os espíritos nobres são desapegados das coisas exteriores. Isso para tudo. Então, se a gente gosta de determinado ritual, nada contra. Mas os espíritos nobres estão acima disso. Estão acima disso. Se eu gosto de me ajoelhar diante de uma estátua, se eu gosto de segurar de um talismã, se eu gosto de acender incenso, é porque aquilo faz bem para mim. Mas os espíritos nobres estão acima disso. Se eu gosto de usar uma cor de roupa X ou Y, muito bem. Mas se o espírito nobre diz para você que você usa determinada cor de roupa e você fica iluminado com isso, então é muito fácil. Eu vou usar uma cor de roupa e ter uma mente depravada. Ter uma mente perversa. Não faz nem menor sentido. Menor sentido. Eu já contei aqui que eu estava presente num Réveillon lá na Mansão do Caminho com o Divaldo Franco. Todo mundo de branco, uns de amarelo, que estava com dificuldade financeira, quem tivesse de amarelo lá. E eu também estava de amarelo, louvado seja Deus. E todo mundo ali. E aí Divaldo chegou na Mansão do Caminho, todo de preto, parecendo Zorro. As idosas que estavam na primeira fila quase desencarnaram. Olharam assim. E ele fez de propósito, porque ele passou, deu aquele sorrisinho dele com aquele olho, né, puxado. Ele deu aquele sorrisinho e subiu. Ele disse, meu Deus, é hoje que o povo desencarna aqui. Todo de preto. Aí quando ele começa a falar sobre o Réveillon, uma das coisas que ele fala na palestra é isso, que não é a cor da roupa, a pureza é dos sentimentos, que a gente está alterando as coisas. Né? Então, isso. Agora, se você gosta, se o médium X falou que vestir branco, amarelo, vermelho, você fica iluminado, é um problema do médium X ou Y. Não recebe ressonância na doutrina espírita. Não recebe confirmação do mundo espiritual. Da mesma forma que não recebe confirmação, você joga uma água benta em cima de você. A água tem efeitos fluidoterápicos? Tem. Claro que tem. Mas não é o ritual do exorcismo. Kardec examina, inclusive, o exorcismo, né? O talismã, as maldições no livro dos espíritos. Né? É muitas vezes a força magnética daquele que acredita, o sacerdote que faz aquilo com fé. Né? Muitas vezes a força magnética e não o ritual. Porque você imaginou que os espíritos vão ficar preocupados com o ritual material? O que influencia os espíritos é a moral. Não é o material, não é o exterior. E aí Erasto vai dizer, comunicações de determinado espírito. O médium que recebe comunicação de um determinado espírito está em perigo de obsessão. Sabe o que Emmanuel dizia para Chico? Eu convido outras entidades para se comunicar por seu intermédio, porque se só eu ficar me manifestando por você, isso caracteriza uma obsessão. Já pensou a obsessão do guia? Porque é um relacionamento exclusivista.
E todo relacionamento exclusivista é um relacionamento de paixão. Mesmo relacionamento conjugal é um relacionamento de afeto profundo, cujo amor deve ser espalhado, seja para os filhos, seja para outras pessoas. Toda relação que fica apenas na sua órbita egóica tende a saturar e se encher de paixões. Porque o amor é um sentimento que veio da divindade para a criatura e que deve ser espalhado para todas as criaturas. Ainda que a gente tenha afinidade, a gente tenha as nossas predileções, né, as nossas características. Né? Então, veja que coisa interessante, né? Essa colocação de Emmanuel. E uma outra coisa que Erasto fala é controle severo de outros grupos. Então, eu recebi uma mensagem mediúnica em meu grupo, eu recebi uma ideia que está sob suspeita, consulta outro grupo. Vai participar. É isso que as casas espíritas fazem em relacionamentos com outras casas. O que é que a Federação Espírita faz nos congressos, nos eventos, unindo as casas? É que a gente se relacione. Porque no relacionamento a gente se fortalece o feixe de varas, né, do Evangelho. O feixe de varas é mais difícil de quebrar. Agora uma vara sozinha quebra fácil. Grupos isolados correm risco. Porque os grupos isolados tendem a se fascinar. O meu médium, a minha casa, as minhas mensagens mediúnicas. É? Eu certa vez estava numa casa espírita, era aniversário da casa. Olha, tem coisa que às vezes eu fico pensando, Deus não tem pena de mim. No aniversário da casa. E aí o dirigente falando, e começou a falar, porque aqui, em nossa casa, Bezerra de Menezes se manifesta e é o autêntico. Porque o resto aí que a gente está vendo por aí, não é bezerra não, são bezerros. E aí me perguntou, eu queria que não me perguntasse, o que é que você acha? Ele disse, olha, Ivone Pereira, quando estava encarnado, lá no Rio de Janeiro, ela recebia o Dr. Bezerra de Menezes. Ah, mas Ivone Pereira é Chico Xavier de saia. Ele disse, mas Frederico Júnior, o médium, no passado, recebia na própria FEB Ismael e o próprio Bezerra quando ele desencarnou. Mas Frederico Júnior era hors concours. Eles mas o próprio Chico Xavier recebia. Mas o Chico Xavier era o apóstolo da mediunidade. Eles Edivaldo Pereira Franco de vez em quando recebe Bezerra de Menezes. Mas Edivaldo Pereira Franco... E aí a pessoa... Eu disse, olha meu filho, se Edivaldo, se esse, se aquele outro recebe, por que não na casa X também não recebe? Só na sua casa que recebe. Porque a gente está reproduzindo aquela coisa da a Nossa Senhora da minha... igreja é melhor do que a sua. É a mesma Nossa Senhora. Então, isso daí tem a ver com ilusões que são provocadas por entidades levianas que querem nos manter na ignorância. Porque o estudo vai nos libertando da obsessão. O estudo vai nos retirando da perturbação espiritual. Todo estudo esclarece, ilumina a alma, a consciência. Então, é importante a gente pensar, a gente refletir a esse respeito. Eu estou examinando as mensagens que eu estou recebendo, eu estou vendo, eu estou lendo os livros, mas eu estou passando uma régua. Né? Que tipo de informação é aquela? Né? Que tipo de conclusão que eu chego com aquela orientação espiritual? Esse tema, eu sei que é um tema muito denso, eu sei que é um tema técnico, que envolve mediunidade. Né? Eu sei que todo mundo está ansioso para chegar no casamento, que é o capítulo 22, casamento e divórcio. Quer dizer, tem gente que está ansiosa para chegar no divórcio, né? Mas é o próximo capítulo, né? Daqui a 2 semanas, né? Próxima semana ainda vai ter o último item desse capítulo. Mas é importante a gente examinar, porque é um capítulo importante. É um capítulo importante, esse capítulo. E é importante pensar que o que a gente tem visto hoje, de indução perniciosa, com exceção daquelas pessoas que não têm um estudo. Mas estou falando daqueles que estão num grupo de estudo como esse, estudando, que estão se esclarecendo, que já tem uma certa referência, uma certa base. Sabe qual é a estratagema do mundo espiritual para nos perturbar? A dimensão emocional. O lado psíquico. Porque às vezes a coerência da doutrina a gente já tem. Mas o olhar emocional faz a gente olhar as coisas com cores diferentes. Com tintas mais ou menos carregadas. E é aí que eu quero encerrar meu discurso para passar às considerações, às questões. Por quê? Neio Lúcio escreveu isso, e eu acho que é uma das histórias mais importantes da psicografia dele. Ele escreveu que certa vez
um grande batalhador do bem, estava vencendo na sua reforma íntima os desafios pessoais e iluminando vidas com seu exemplo, com a sua conduta e às vezes com palavras. O capítulo chama Lição das Trevas. E houve uma reunião no mundo espiritual de espíritos antipáticos que começaram a arquitetar a queda do trabalhador. E aí pensaram na sedução do dinheiro, enchê-lo de trabalho e de dinheiro para ele se afastar dos compromissos espirituais e ficar exclusivo na vida material. Mas ele conseguiu superar isso, com desapego e com uma certa renúncia. Problemas familiares fizeram ele crescer mais, porque com a sua paciência, a sua resignação, ele foi admirado na comunidade pelo perdão, pela compreensão das dificuldades que ele vivia dentro de casa. Dificuldades com os amigos da própria causa. E ele, às vezes, sozinho, exerceu a tolerância, a compreensão e se tornou cada vez mais admirável. Enfermidades. E ele conseguiu superá-las, tranquilamente. Até que houve uma reunião para tentar uma outra coisa. E até que um deles teve uma ideia. Reuniram-se todos e tiveram uma ideia especial. Levar ele ao desânimo. Ao desânimo. Reuniram-se e foram. Essas entidades começaram a se acercar desse sujeito e começaram a falar no seu ouvido. Você está se achando coisa boa demais. Mas eu quero dizer para você que você não vale nada. Que arrogância e que orgulho é esse que você tem de sair por aí falando a mensagem do Cristo? Dizer isso e aquilo? Que presunção é essa você achar que pode ensinar alguma coisa a alguém? Você tem muitas imperfeições, você é um homem fraco. Você tem fragilidade, você tem debilidade. Você já olhou para o seu próprio umbigo? E ele foi e começou a assimilar aquelas induções. E Neil Lúcio acaba a história dizendo, esse homem desanimou de vez, se recolheu às suas experiências meramente materiais e esperou a morte, perdendo uma grande oportunidade. Então, eu acho que as induções hoje é no campo emocional, do desânimo, da depressão, da angústia, da inquietação. Então, é mais ou menos isso. Vamos passar aí para as palavras. É interessante essa pontuação que você fez, né? Porque Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, da influência moral do médium, vai falar que melhor é repelir 10 verdades a aceitar uma ideia errônea, uma teoria que seja aquela que perpasse pela falsidade. Ou seja, tudo aquilo que é de um conteúdo verdadeiro por si só irá se revelar com o tempo. Ou seja, de maneira, ele usa até a palavra brutal, né? De maneira brutal ou de maneira sutil, a verdade vai se apresentar. E o que nós temos observado é essa tentativa bastante delicada, sutil mesmo, de imiscuir falsas ideias, meias verdades. E isso tem contaminado tanto até grupos mediúnicos, né? Mensagens totalmente descabidas pelo crivo da razão, que apresentam um certo fundo histórico, verídico, mas que não encontram ressonância direta no conteúdo de doutrina. E por conta disso são repassados a esmo, sob títulos famosos, algo que Kardec já nos concitava uma reflexão, uma advertência há muito tempo, e no qual nós temos caído sucessivas vezes. Então, é essa linha demarcatória que é muito tênue, ou seja, o que é efetivamente doutrinário ou não, o que é o conteúdo de verdade ou não. Será que é válido acatar essa ideia, passar por um crivo mais específico, ou, de pronto, reproduzi-la? Estamos em uma sociedade de mera reprodução de informação. Refletimos pouco e reproduzimos muito. Eu concordo em gênero, número e grau com você, André, e eu acho que a sua advertência é super importante para quem participa de reunião mediúnica. Nós participamos de reunião mediúnica, tem alguns componentes aqui da nossa reunião, e às vezes a gente recebe mensagens mediúnicas de benfeitores espirituais para o nosso círculo, que não tem qualidade para o público geral, para reproduzir fora do círculo mediúnico. Às vezes tem uma qualidade ali, de consolo para a gente, de uma orientação específica. Há que se ter muito cuidado na publicação para o público geral. Às vezes público que não é espírita, que às vezes os espíritos têm um rigor maior. Eu me lembro que quando Emmanuel foi arrumar a obra Instruções Psicofônicas, que eram mensagens
de psicofonia do médium Chico Xavier e que foram gravadas num gravador que até foi Pastorino que deu de presente a Arnaldo Rocha para que ele gravasse no grupo Meimei e depois transcrita para o livro. Emmanuel, depois que o livro estava quase pronto, resolveu fazer uma revisão. E Arnaldo Rocha perguntou por quê? Porque a palavra falada não tem a precisão e o rigor da palavra escrita, meu filho. Esse livro vai ser publicado. É necessário fazer uma avaliação, porque há algumas imprecisões que veio através da fala do médium. Então vejamos esse cuidado, né? Então, às vezes, a nossa mediúnica recebe uma mensagem que é ótima, é consoladora, é rica, mas tem um caráter ali restrito. É claro que pode acontecer de a nossa mediúnica, um médium, um companheiro, estar desenvolvendo-se, está produzindo mensagens e conteúdos mediúnicos que às vezes ele percebe que tem um caráter maior e que pode se transformar num livro, que pode se transformar, né, numa publicação em geral, mas tudo isso deve ser feito com calma, sem pressa, né? Às vezes há muita pressa, muita aceleração, né, muita ansiedade em querer logo publicar. Só essa pergunta e eu passo para você, Suzana. Eu até me esqueci, depois me lembre na próxima semana de comentar sobre pensamentos sonorizados, uma experiência. Que tipo de médium, ela está perguntando, que um espírito utilizaria para produzir, transmitir uma mensagem positiva para a humanidade? Os médiuns que são mais compatíveis fluidicamente para transmitir fielmente a mensagem desses espíritos. Comentamos aqui semana passada que na falta de um médium ideal, Kardec diz isso, o espírito pode utilizar até um médium imperfeito, acho que foi Luana, até para uma pergunta de Luana, a bem da humanidade, a bem do coletivo. Mas se houver mão de obra, entre aspas, se houver médiuns ali mais capazes, e Kardec vai dizer claramente, o bom médium não é aquele apenas que tem uma mediunidade ostensiva. Já conheci muito médium que tem uma mediunidade ostensiva de cair no chão. De sair dançando a Macarena. Não é só um médium ostensivo no sentido de ter uma mediunidade sonambúlica, inconsciente, uma psicografia mecânica. Não é apenas isso. Mas, sobretudo, diz Kardec, o médium bom é aquele que é simpático psiquicamente com os espíritos bons. Porque esse tem uma relação de identidade fluídica. Esse é um médium que tem uma fonte de credibilidade, né? E quando ele é receptáculo de espírito sofredor, quando ele recebe o espírito atormentado para ajudar o espírito, ainda assim ele está sendo amparado pelo seu benfeitor espiritual, pelos benfeitores da mediúnica, né? Então um bom médium é esse, aquele simpático. Porque esse é um médium de boa credibilidade, uma fonte de confiança, as mensagens que chegam por ele. E qual é a razão, qual é o conceito, qual é a base que faz esse médium ser de credibilidade? Conduta moral. A sua conduta moral. Não se trata de santo, mas alguém que está interessado e obstinado no seu aperfeiçoamento pessoal.